Uzuela conversa sobre cultura aqui na Causa Operária TV. Boa noite, companheiros. A gente está começando aqui mais um programa cultural aqui do seu canal Revolucionário Independente. Hoje com mais polêmicas aí. E antes de mais nada, né, só a gente dar aqueles recadinhos aqui da Causa Operária TV. Não deixe de mandar seu super chat, seu super sticker aí pra gente, participar do programa. Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com seus contatos aí no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, e também de se tornar membro assinante do canal. São 5 níveis de membro para você contribuir conosco e fortalecer essa imprensa revolucionária, essa imprensa independente, e ajudar a gente aqui toda terça-feira nas nossas polêmicas, né, atacando aqui os identitários, né, a esquerda pequeno-burguesa cirandeira, o imperialismo, etc. e tal. E para discutir mais essas polêmicas comigo aqui, hoje nós estamos com o time completo, né? O curso da Universidade de Férias está chegando no final. Hoje nós não tivemos aula, quinta-feira é a última aula. Então hoje nós já estamos novamente com o time completo aqui. Estou com o companheiro Kaká, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Vicente. Boa noite, público. Estamos aqui novamente. Faz tempo, hein, que a gente não faz o programa nós três, né? Faz tempo. Tá naquele rodíziozinho, mas agora voltando. Desde que começou o curso, né? O curso do Rui, a gente revezou, né? A gente foi revezando. Estamos fazendo revezamento aqui. Estamos aqui com o Vicente também. Boa noite, Vicente. Boa noite. Então faz tempo aí que eu apareci. A gente verdade, até desacostumou, né, de ver os três assim. De três, é verdade. Bom, companheiros, é o seguinte, nós estamos aqui hoje para falar um pouco mais sobre essa polêmica, né, com a questão das estátuas. E eu queria chamar a atenção, né, especificamente sobre duas questões, que são, primeiro, na semana passada, eu e o Vicente até falamos sobre isso aqui, os identitários foram queimar a estátua do Pedro Álvares Cabral e acabaram também chamuscando a estátua do Pero Vaz de Caminha, né? Aí eu falei, não, mas o que o Pero Vaz de Caminha tem a ver, né, com o pato, né? E, bom, não sei, ninguém sabe exatamente. Até mesmo o Pedro Álvares Cabral também não tem nada a ver com o pato. Afinal de contas, ele veio aqui, chegou no Brasil, ficou, não sei, 3 dias aqui no Brasil, foi embora, né? Aí está a imagem. Mas chamou muita atenção a questão do Pero Vaz de Caminha, porque também me lembrou muito aquela frase do Belchior, né, que ele fala, não tô falando exatamente como é, mas ele fala algo como, não atire em mim porque eu sou apenas o cantor, né? É mais ou menos isso. O Pero Vaz de Caminha ele é só o escritor que veio aqui, fez a carta, etc e tal. Que mais que, né, que pecado que ele teria cometido. Mas também está na lista aí dos identitários, que é muito divulgado pela imprensa, tem sido muito divulgado pela imprensa golpista, nós vamos falar sobre isso também, a estátua do Luiz Vaz de Camões. Mas como assim, né? Por quê? O que o Luiz Vaz de Camões fez exatamente? Escreveu lá o Lusíadas, né? A Lusíadas é uma apologia às navegações e, portanto, uma apologia à escravidão, é isso? Vale tudo agora, né? Tudo que a humanidade fez, então, tá valendo, né? Porque a questão do Borba Gato, nós criticamos aqui bastante, mas ela vinha disfarçada pela questão de que os bandeirantes escravizavam os índios, né? Que é uma visão da história hiper distorcida, etc e tal, né? Mas que, né, há esse disfarce, né? Os bandeirantes escravizavam os índios, é fato, então você tem que queimar a estátua dele. Tem esse disfarce aí. Mas o Pero Vaz de Caminha e o Luiz de Camões eu já não consegui entender direito qual que é a ideia. O que mostra, e aí eu já passo para o Kaká, que na verdade os identitários estão afim mesmo, né? E como a gente falou, estão a serviço do imperialismo para, na verdade, destruir a história nacional, destruir a cultura nacional, né? Kaká. Eu vou primeiro me desculpar que eu estou um pouco devagar hoje, que eu tive aí a sorte de me vacinar ontem.
pensei que nunca fosse acontecer, né? Mas consegui, então eu peço desculpas aí se o pessoal achar que eu estou um pouco devagar. É fato, né? O pessoal, eles começaram aquela coisa, né? A frase do Marx, que o caminho do inferno está pavimentado de boas intenções. Então era tudo boas intenções no começo, né? Vamos tirar aqui os escravagistas, os que caçaram e mataram os índios, e começou uma tacação de tinta, assim, interminável, um negócio assim, exagerado. A gente vê que eu vejo, inclusive, na imprensa, né, isso é uma coisa que eu gostaria de colocar, né, sobre esse negócio aí, que ficou muito em pauta, né, o negócio das estátuas, aí a imprensa, vários órgãos de imprensa começaram a lançar matérias, listando aí os monumentos que os identitários teriam interesse em sumir do mapa. Né. O que é interessante é o seguinte, todas essas reportagens, você vê que elas não têm aquela coisa que a imprensa tem com a gente, que ela fala de maneira debochada, ela já é parcial contra nós. Com relação aos identitários, não. Você vê que na grande imprensa, você vê que a grande imprensa toda é parcial em favor dos identitários, porque a grande imprensa, ela favorece, como o pessoal gosta de falar, o pessoal do PSOL, favorece a narrativa dos identitários. Eu, por exemplo, abri uma matéria aqui do Metrópolis e... Opa, eu estou me ouvindo aí. Eu abri uma matéria aqui do Metrópolis, né, que fala sobre outras estátuas, e eles listam várias personalidades aqui, Duque de Caxias, Joaquim Pereira Marinho, Anhanguera, Domingos Jorge Velho, né, e você vê que em todas essas descrições breves que eles dão de quem foram os caras, a descrição é sempre um negócio monstruoso, assim, parece que o cara veio aqui para causar o caos, é um demônio encarnado, o caramunhão. O cara veio para cá para causar dor e sofrimento, o que ele fez é mal, é tudo horrível. É um negócio, assim, hiper parcial a favor da tese dos identitários. Então, assim, isso por si só já é uma denúncia. Você vê que a grande imprensa, né, que é toda controlada pela burguesia, tá, assim, mergulhou de peixinho na tese deles aí. Tá favorecendo, as matérias são todas, assim, super a favor. Né? Todo lugar parece o GL10. Agora, é absoluto esse apoio que eles dão. Você vê que não tem um negócio, aquela coisa, assim, de ser uma coisa crítica, de noticiar, não é um negócio parcial. Não é, assim, um negócio imparcial, minimamente, assim, como a gente já viu os caras darem a notícia, mas não exporem nada, que ainda seria uma certa... ainda estaria um pouco consonante, né? Mas no caso aqui não, você vê que a imprensa ela tá martelando na tese, assim, você vê que ela acha bom o negócio, tudo, e ela faz a matéria toda numa, tipo, destinada ali a passar aquela impressão. Eu mesmo fui lendo várias matérias uma atrás da outra, você começa a achar que esses caras eram verdadeiros demônios, assim, todos eles. Porque do jeito que é noticiado, só fala que é escravista, estuprador, assassino, traficante de gente. Assim, meu Deus do céu, a história do Brasil parece que foi fundada pelo PCC, é impressionante. É isso aí. Cacá, eu não sei se você ficou sem áudio ou se eu que não estou ouvindo. Parei de falar só. Faz sentido, então. Você ficou sem áudio e você parou de falar. Faz todo sentido. Então, eu vou passar pro Vicente, então. Oi. Vamos lá, Vicente. O meu áudio tá saindo? Tá sim. O meu tá, né? Não, porque... As pérolas do EAD. Olha, essa ideia assim de hoje, né? A última notícia que eu tive foi a do Borba Gato, não é? Que já era algo chocante, não é? Eu lembro que eu fiz uma discussão aqui com o Henrique, não sei se foi na semana passada ou na retrasada, né? Em que a gente falou sobre isso, né? E quer dizer, a gente vem falando disso há muito tempo, né? Fica parecendo assim que
que é uma marcação nossa, mas não é. É que a coisa está gritante, fica parecendo que o único espaço, pelo menos que eu estou vendo na mídia alternativa, porque na oficial nem se fala, é nós aqui, né, do PCO, que temos uma posição contrária a essa aí, nós estamos nos colocando, né? Vejam, quando teve aquela queima do Borba Gato, eu sabia que a coisa ia continuar, né? Aquilo é um começo, não é? A gente tem que se preparar assim para observar, assim, para ver os desdobramentos que isso vai ter, porque a coisa está indo rápida, né? Espera que a queda desse tipo de pensamento seja tão rápida quanto a ascensão que isso está tendo. Sabe? Quando teve o lance do Borba Gato, eu saquei assim, vi colegas, né? Eu sou professor, né? Sou professor universitário. Eu vi colegas meus comemorando, professores de literatura, de cultura, de história, enfim. Que legal, tal. Gente, veja bem, o Borba Gato, ele não é o ícone do fascismo, né? Ele não é um nazista, ele não é um bolsonarista, ele não foi do PSDB. Vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Você pegar um símbolo igual ele e falar, olha, ele é o símbolo de tudo isso que a gente considera execrável na nossa época, não está correspondendo, não está batendo, não é? Isso é uma escolha um pouco... É claro que ela tem uma motivação, por isso que ela parece, né, que isso é razão, né? É sempre uma meia-verdade que leva você a crer que aquilo é uma verdade completa. Sim, ele foi um cara de uma época de um desbravamento, etc., mas não é isso que eles estão contando. Não é? Ele não é um nazista, é outra história, não é? E vejam, o debate da história é justamente essa polêmica, é um chegar, se colocar, outro dizer outra coisa, não é? O problema é que esse pessoal, eles querem um cala-boca, eles querem calar, é queimar, e se você contesta, a pessoa ela não argumenta com você, ela surta, né? Ela pira, né? Quer dizer, a questão do fogo está ali, põe fogo na estátua, eu não argumento, eu piro, se tiver alguma coisa na sua mão, ela vai jogar na sua cabeça, e se você for homem, aí você vai ser acusado das mesmas coisas que o Borba Gato está sendo acusado, né? Algo assim, uma histeria, assim, isso é um discurso muito da pequena burguesia, né? Às vezes, né, quando eu estou dando aula e isso aparece, geralmente é a pequena burguesia que faz esse tipo de colocação, né? Isso parece que o pessoal não se dá muito conta assim, das vozes desse discurso, né? E daqueles que não são dessa pequena burguesia, que eles estão reproduzindo isso daí, né? Qual é o discurso? Qual é a defesa, né? Por exemplo, eu disse aqui quando teve o lance do Borba Gato, ninguém aqui é a favor de que se prenda o galo, é lógico, isso daí foi dito várias vezes, né? Mas um dos argumentos que eu vi numa entrevista, no depoimento, ele falando que Jesus era operário. Quer dizer, não é com esse nível de politização que você vai fazer uma revolução, não é? Achando que Jesus foi um guerrilheiro, um revolucionário e partindo por aí, porque aí quando você usa a religião, você já traz uma carga moral e não uma carga tática, já fica tudo muito embaralhado, tudo muito confuso, sabe? Uma boa imagem que eu tenho da religião é a do encoraçado Potemkin, sabe? Aquele padre que está lá com uma cruz, não é? Que na hora que os marinheiros estão lá se fodendo, ele fecha um olho, não é? Ele fica na dele. Então é isso, né? A religião ela vai fechar um olho, ela vai falar que não tem nada a ver, não é? O engajamento dela é sempre muito parcial, não é? Então, vamos pensar nisso, qual é o discurso que você está usando para justificar a sua ação, não é? Quer dizer, você convoca Jesus para queimar o Borba Gato, desculpa, mas isso parece, sabe o quê? Parece um filme surreal, não é? Tamanha é a confusão que eu vejo rolar por aí, e veja assim, política é ciência, tá bom? Vamos deixar claro, o pessoal fala da química, da física, mas a política também, e não é com esse grau de confusão que você vai chegar a fazer alguma coisa, a não ser uma anarquia que vai ficar igual uma bola de pinball, ela vai ficar batendo ali, mas ela não vai se resolver, né? Pinball, né? Nem sei se vale a pena mais desse tipo de exemplo, se ainda existe máquina de pebolim. Enfim, né? E aí, quando a coisa chegou no Camões, né, eu gostaria de saber a opinião dos professores de literatura, porque não vai parar no Camões, não é? Por que no Camões? Porque ele fala dos Lusíadas, não é? Esse pessoal leu os Lusíadas para ver que ele fala de um monte de outras coisas ali também, né? Tem um monte de coisa ali, não tem só isso. E isso é uma epopeia,
Vamos deixar isso claro. Era um gênero da época. Igual você vai hoje, assim, liga o Netflix, assim, e vê aquele monte de merda na televisão, não é? O pessoal da época, o Camões ia lá e ele lia aquilo para o pessoal na corte. Era assim, não é? Então vamos tentar entender o que era. Então é claro que eles vão contar aqueles feitos. O balé, vamos deixar uma coisa clara. O pessoal que adora dança, tal, o pessoal da ciranda, né? Esse balé com drama, tal, ele nasceu de uma propaganda. Né? Um dos balés assim que inaugurou a dança, ele antecedeu a Noite de São Bartolomeu. Ele era uma propaganda contra os protestantes. Então vamos colocar, então chega de balé. Próxima vez que tiver uma apresentação de balé, ninguém vai, porque a origem dessa arte é baseada num dos grandes assim, não sei se você dá para chamar de genocídio, mas é um dos grandes crimes da humanidade. Tanto é que naquele filme do Griffith tá lá no Intolerância, né? Ele colocou isso, ele deu um destaque para isso, um destaque bastante forte, né? Então vejam, daqui a pouco eu vou falar que tem que cancelar, porque a gente falou do Griffith, o Griffith é racista, sim, ele fez O Nascimento de uma Nação. É um filme racista? Sim, claro que é, mas ninguém está falando em queimar o filme. No entanto, no Intolerância, ele faz uma reflexão muito interessante sobre por que é que a burguesia ataca a diversão do proletariado. Veja bem, ataca frontalmente, porque aí ele tira a força de trabalho, né? O cara tem uma energia, ele vai no bar, ele transa, ele enche a cara, não é? A proletária também, tá? A proletária ela não é freira, a gente aqui não é uma religião, né? A gente está falando de gente de verdade. Aí no dia seguinte é claro que o cara não vai trabalhar com aquele rendimento que a burguesia quer. Então fecha o bar, joga a polícia em cima, considera isso proibido, vai falar como eu ouvi num dos comentários, acho que era numa análise do Rui, eu não me lembro se é no DCM, 247 ou até na exclusiva da CEL TV, alguém falando que o Brasil tinha que acabar com esse bando de sambinhas, né? Sambinhas e baiões vagabundos. Peraí, companheiro. Você acha, por exemplo, que o som da Beyoncé é melhor que o do Dominguinhos, que o do Luiz Gonzaga? Você acha, por exemplo, que o Prince ele é melhor que o Paulinho da Viola? Peraí, de que mundo de bosta de arte você está falando para querer acabar com o samba, né? Quem é você? Eu pergunto, né? Então, veja, essa demência, ela não tem fim. Ela não tem fim. E as pessoas não param para refletir sobre isso. Se você vai discutir com elas, é o ataque histérico, é o fogo, não é? É o fogo, e ninguém pensa. Do Camões, o próximo, eu vou até traçar a linha. O próximo é o Boccaccio, porque vão falar que ele é machista. Tenho certeza. Já falaram isso do Bukowski, né? E aí a coisa vai se desdobrando, ela vai se desdobrar. Daqui a pouco o Machado de Assis, porque o Machado de Assis não tematizou devidamente a questão do negro. Aí vai, o Alencar antes, porque o Alencar é machista, nunca leram o Alencar, vão falar isso daí. Porque se tem uma coisa que ele não é machista, né? Aí quem vê aí vai o próximo, o Aloísio é o próximo, porque afinal de contas o mulato, isso é verdade, ele é para a teoria do embranquecimento. Mas aí você vai, então vamos no Mário de Andrade, porque o Monteiro Lobato já foi vítima dos caras, né? O Mário de Andrade não tratou com a devida questão, essa questão de ser negro, como é que ele se colocou enquanto gay, como é que fica a posição LGBT dele, que ele demorou parece que 30 anos para publicar aquele poema, ele falava que amou um soldado. Então, aí o Oswald, não, isso é machista, com certeza. E aí você vai eliminando todos. Aí o Drummond é capaz de falar que é machista, o João Cabral com certeza vão falar que é. Então eles vão destruindo todos. E a Clarice, essa é uma burguesa. Sim, acho que é. Mas eu nunca cheguei aqui e falei que tinha que queimar o livro dela, sempre falei que tem que ler. E aí vai embora. Nessa daí, nem a Carolina de Jesus vai escapar, porque ela chamava a polícia toda hora para resolver os problemas na favela. Vão falar, X9, também não pode. Então, o que pode? Eu pergunto a vocês todos, não é? Não pode nada no fim, não é? Então, vamos refletir sobre o raciocínio. Eu acho assim, esse pessoal identitário, vamos desafiar eles para os debates, vamos debater com eles, não é? Vamos assim, no face a face, assim, no que é permitido aqui online, vamos debater, vamos ver os argumentos que eles têm e ver que são argumentos os mais malucos possíveis, não é? Porque fica até desleal o bate-papo, porque fica entre a loucura, a burrice, a falta de informação e uma má-fé na hora de discutir, porque realmente é muito mais fácil, em vez de ler os Lusíadas, a lírica do Camões, Boccaccio, porque todos esses caras que eu falei, eu li.
Então, é muito mais fácil você queimar tudo isso do que você vir ler, debater e trocar uma ideia, né? Parece assim que é aquele caminho mais curto, né? Para você não fazer porra nenhuma. É isso aí, companheiros. Porque, sinceramente, eu estava até comentando isso com o Henrique, já está enchendo o saco. Isso já passou do limite, já está enchendo o saco isso daí. Porque é um pessoal que não tem argumento algum. Aí você vai ver os argumentos do cara, não, porque o Jesus... Peraí, companheiro, sem essa de Jesus, tá bom? É isso aí, Henrique, passa a palavra. Eu diria, até, eu vou chamar aqui os vídeos para passar, mas antes, o Vicente falou, quem que vai sobrar, né? Sabe quem eu acho que vai sobrar? Vai sobrar as estátuas da liberdade do velho da van. Essa daí eu não vi nenhum filho da puta identitário, nem assim comentando de longe, nem assim fazendo um comentário lateral, que deveria fazer alguma coisa com a estátua da van. Inclusive teve uma vez aí que queimaram não sei se foi em Araraquara ou em São Carlos, que a burguesia atacou, né, quem fez, inclusive acusaram a pessoa de ser do PCO, eu lembro, faz uns anos aí. Mas esse do velho da van aí, essas estátuas, elas são uma ofensa, né? Na minha cidade, por exemplo, em Ribeirão Preto, rolou um abaixo-assinado contra a estátua, e de fato eles não colocaram a estátua. Quer dizer, você vê que o povo não gosta da Estátua da Liberdade, porque reconhece isso aqui como um mau gosto norte-americano. Agora, né, esse aí foi, eu não lembro se foi Araraquara ou se foi São Carlos. Agora, eu não vi nenhum identitário falando para queimar a Estátua da Liberdade. Acho engraçado isso daí. Porque isso sim seria um ataque político, né, contra um golpista, contra o imperialismo norte-americano, que é quem está financiando o golpe, o Bolsonaro, etc. e tal, né? Engraçado. Mas vamos chamar aí os vídeos e a gente já volta. Não, esse tema do identitarismo, né? Eu acho que a gente precisa. Nós estamos pensando em fazer uma atividade aí, de repente até podemos fazer uma atividade em conjunto aqui com o DCM sobre a questão, né? Eu não acho que a gente tem que reformular o passado. Isso daí acontece no livro 1984, do Orwell. Isso. Eu acho que isso daí é uma atividade criminosa. O passado, ele deve ser mostrado como ele foi. O que ele tem de negativo, que deve ser analisado equilibradamente, né? Diante do que a gente pensa hoje, porque o que a gente pensa hoje, a gente não pensaria 200 anos atrás, também tem esse detalhe. Deve ser criticado, explicado. E o que ele tem de positivo deve ser usado como um bom exemplo. Agora, mudar o passado, esconder o passado, eu não vejo a serventia disso. Isso foi o que a Igreja Católica fez quando eles assumiram o poder do Estado com a cultura greco-romana. Eles destruíram milhares de livros, estátuas, monumentos, porque eram impuros, eram contra a religião cristã. Isso daí foi um prejuízo tremendo contra a cultura humana. Não vamos repetir esse tipo de coisa. A Inquisição também queimou livros, queimou um monte de coisa, porque não estava de acordo com aquilo que eles pensavam. Nós estamos no século XXI. Nós temos que ter um grau de tolerância e compreensão de pessoas civilizadas. Né? Por exemplo, nós podemos discordar das pessoas que são religiosas, mas isso não quer dizer que, se nós tomarmos o poder aqui, nós vamos queimar o pessoal que é religioso na fogueira, não. A conduta tem que ser uma conduta tolerante. A tolerância é um valor que foi estabelecido pela burguesia na Revolução Burguesa. A burguesia não foi muito tolerante com todo mundo, mas o valor em si é importante. Uma coisa é você travar uma luta política, outra coisa é você ter uma intolerância ideológica. Fulano pensa diferente de mim, eu não gosto do que ele pensa, então eu declaro guerra a ele, quero queimar ele na fogueira, quero obliterar ele da história, quero cancelar, quero calar, etc. e tal. Isso daí não pode ser, não pode ser assim. A cultura popular é o que é, né?
é a expressão do povo numa determinada etapa. Se a gente pegar a de 20 anos atrás, nós vamos encontrar uma série de coisas que muitas pessoas podem achar não são apropriadas. Se pegar de 100 anos atrás, vai ter mais coisa ainda, porque o mundo evolui, as pessoas evoluem, mas é preciso ter tolerância, preservar a cultura, mostrar para as pessoas o mundo como ele é, e não um mundo falsificado, cor-de-rosa, de faz de conta. Isso aí não faz sentido, isso é a obra de pessoas totalitárias, intolerantes e tudo mais, né? Que muita gente pensa que é o marxismo. O marxismo não é assim, nunca foi assim, né? E o exemplo da União Soviética não é um bom exemplo em muitas coisas que eles fizeram lá na época stalinista. Então, eu chamo o pessoal a conhecer, divulgar, discutir, criticar, né? Mas não cancelar, destruir, apagar, isso aí é uma atividade nefasta. A gente não comentou aqui, teve esse episódio da queima da estátua agora no Rio de Janeiro, do Pero Vaz de Caminha. Eu acho que é um debate que tem que ser feito pela esquerda com maior profundidade, né? Porque o debate do Borba Gato até deu para enganar. Inventaram um Borba Gato aí que parecia o Adolf Hitler, né? Borba Gato do Talibã, que não tem nada a ver com a realidade. Agora, o Pero Vaz de Caminha, exatamente quem que ele matou? Porque, para mim, que o Pero Vaz de Caminha, ele era um literato, ele era o escrivão da frota. Ele não matou ninguém, né? Aí eu tive um debate, eu debati nas redes sociais, o pessoal falando que o Pedro Álvares Cabral era um colonizador e um genocida. Foi um soldado, né? Ele era um soldado e ele estava a serviço do rei de Portugal para fazer um comércio nas Índias. Ele não vinha para o Brasil, né? Todo mundo sabe disso. Ou foi um acidente, ou os portugueses desviaram a rota para ver se tinha alguma coisa aqui e tal, mas era só uma passagem. Ele passou pelo Brasil, ele nunca ficou aqui, ficou uma semana aqui. E ele só fez essa viagem, foi a única viagem que foi encomendada a ele pelo rei de Portugal, e o cidadão virou genocida porque ele fez uma viagem. Agora, o problema é o seguinte, né? Se é para queimar tudo isso daí, o que exatamente que é a cultura brasileira? Porque isso aí não vai sobrar nada aqui, né? Esse é o marco inicial da civilização brasileira, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? Não há outra civilização brasileira que não tenha começado com essa. Então, está aí um debate, né, que é um debate que o pessoal está fazendo, que é extremamente, na minha opinião, muito problemático, vai ter consequências muito graves, e a esquerda, que tem mais consciência, deveria se posicionar, porque é um perigo isso daí. Um cidadão me falou no Twitter o seguinte, que tem que fazer tábula rasa da cultura brasileira. Se eu fosse uma pessoa para ficar chocado, eu ficaria chocado. Porque significa que tudo aquilo que as pessoas cultas, pelo menos no Brasil, né? Porque a cultura, o depositário da cultura, uma parte dela, né? Uma parte da cultura, o depositário é todo o país. E uma parte da cultura, o depositário são as pessoas cultas, que leram, que conhecem melhor essa cultura. Eu, por exemplo, para mim, existe uma vasta cultura brasileira. Existe a literatura, existe a historiografia, existem as artes, a arquitetura, existe a língua portuguesa, que é o instrumento fundamental de cultura. E o cidadão quer fazer tábula rasa. Você ficaria até sem ter o que falar, porque até a língua ia embora, se você fizer tábula rasa da cultura brasileira. E também não sei para que serve um povo que não tem cultura nenhuma, né? Mesmo que a sua cultura seja uma cultura muito primitiva, como, por exemplo, no Afeganistão, é melhor ter essa cultura do que não ter nenhuma, né? Pelo menos me parece óbvio, né? Eu acho que não é tão óbvio para outras pessoas. É um debate muito importante, porque o pessoal está delirando, está indo à loucura com esse negócio do identitarismo, né?
É isso que eu ia te perguntar, Rui. Você acha que essa é uma discussão identitária por excelência, essa história da queima de estátuas e da negação dos princípios da civilização brasileira, essa ideia de fazer uma tábula rasa em relação à nossa história? Eu acho que essa é a essência do problema. É uma história pervertida, criminosa. O Brasil tem uma cultura criminosa. E criminosa num sentido muito profundo, de crime contra a humanidade. Seria assim como se a cultura brasileira fosse equivalente à ideologia nazista. Eu não posso aceitar isso daí de jeito nenhum. Bom, eu acho uma loucura, não é que eu não posso aceitar, eu acho que a pessoa tem problemas emocionais profundos de falar um negócio desse, né? Acho também que a pessoa não sabe o que é cultura, não... porque também você precisa ter cultura até um determinado ponto para saber o que é a cultura, né? Eu acho que ele não sabe, por exemplo, que a cultura colonial brasileira é o barroco brasileiro. Acho que ele não se dá conta disso. Que o barroco mineiro, por exemplo, que é considerado assim uma originalidade artística no mundo, não no Brasil, no mundo, né? Um barroco muito peculiar construído aqui, que isso daí é cultura brasileira. E fazer tabula rasa significa acabar com tudo isso daí, acabar com o Aleijadinho, por exemplo. Eu acho que não pode mais ser chamado de Aleijadinho, viu? Também não poderia mais ser chamado. Mas aí não tem jeito, né? Não vamos trocar o nome do cidadão também. Olha, eu não duvido não, Rui, sabe porque eu soube recentemente que um livro clássico da Agatha Christie, aliás, o primeiro livro que eu li dela, que me fez ler muitos outros, quando eu era garoto, chamava-se O Caso dos 10 Negrinhos. Mudaram o nome do livro. Não é mais O Caso dos 10 Negrinhos. Como é que Parece chama? que agora é assim, e eles se foram. É uma coisa assim. É a cultura do eufemismo, né? Impressionante isso. Era um livro muito. Não sei se você leu, você gosta de Agatha Christie. Eu li muito quando eu era garoto, mas esse livro é sensacional. Né? Se passa numa ilha onde vão 10 convidados, eles começam a morrer um por um, baseados em um poema que tem no hotel onde eles estão, chamado Os 10 Negrinhos. E um negrinho só para ir passear, se machucou com uma foice, e só 9 negrinhos voltaram. E aí, sim, mudaram o nome por causa da palavra negrinho. Não é muito doido? Esse tipo de cultura sempre foi ridicularizado na história do mundo, né? Os reis da França, eles tinham o hábito de pegar os livros clássicos e amputar o livro para que o Delfim da França, o filho do rei, não chegasse a ler coisas inadequadas, né? Então o livro vinha assim com uma inscrição na capa que falava assim: ad usum Delphini, quer dizer, para uso exclusivo do Delfim. Quer dizer, o Delfim não podia ler o livro, tinha que ler a versão censurada, né? E todo mundo sempre achou isso daí uma coisa absurda, ridícula, uma anti-educação. Você tem que falar para as pessoas que é assim, o sexo existe, então tá lá, né? Você não vai pegar, por exemplo, As Mil e Uma Noites e tirar as partes sexuais porque vai ofender a sensibilidade de alguém, que isso é castrar a obra. Aí parece que está na moda isso aí em escala universal hoje, né? Sim, se fala em fazer esse tipo de depuração na obra do Monteiro Lobato, tirar as partes racistas. Que não, na minha opinião, essas partes que eles estão tirando não são racistas. Elas simplesmente fazem referência aos negros, mas enfim, eu acho tudo isso daí uma coisa escatológica. Né? Não é que eu acho errado, acho escatológico. E eu acho que a esquerda deveria se unificar, e aqueles setores da esquerda que acham que a cultura brasileira é uma cultura que deve ser defendida e preservada, deve se unificar. Companheiro Rui, acho que nesse final aí desse trecho, né, do Café da Manhã no DCM, deixou claro aqui o que a gente está querendo dizer aqui, né? Querem destruir a cultura nacional, né? Com essa ideia, né, de que nada presta, né? Eles querem transformar a cultura brasileira, eles não entendem o que é a cultura brasileira também, né? Esses dias eu vi um card na internet, né? As redes sociais são muito importantes aí para as pessoas poderem falar o que quer, embora eles queiram censurar, né?
mas eu vi um card falando uma besteira muito grande, né? Tinha a demarcação do Brasil, igual essa aqui que está atrás de mim, na lousa, né? E dizia, essa terra pertencia a outras pessoas antes dos portugueses chegarem. Aí eu fiquei pensando, mas essa demarcação aqui, ela só existe por conta dos portugueses, né? Então não faz sentido nenhum, nem a crítica dos caras faz sentido. E aí falava assim, acho que não sei se era o mesmo ou se era outro, né? Outro card falava por pessoas ou comunidades que viviam pacificamente entre si aqui. Eu falava, não é possível, o cara não sabe nem que os índios guerreavam entre si e tudo mais. Quer dizer, é um pessoal que não sabe nada da história e da cultura nacional. Eles falam que defendem os índios, mas eles também não sabem nada dos índios. Não sabem da história, não sabem nada, né? E eles querem destruir a cultura nacional. E, né, se a gente for levar até as últimas consequências, é como o Rui falou, tem que acabar com o barroco mineiro. E, no fim, tem que acabar com o samba, tem que acabar com a capoeira, tem que acabar com toda a literatura, porque também, até onde eu sei, a literatura brasileira toda escrita em português, né? E por aí, que é a língua dos colonizadores. E aí eles estão... Aí a gente adota o quê no lugar? De repente a gente adota os norte-americanos, né? Eu falei da Estátua da Liberdade, e a gente vai começar a escrever em inglês, vai começar a ouvir essa linda música norte-americana, Beyoncé, né? Que virou símbolo dos identitários, essa maravilha, é maravilhoso, coisa linda, né? Música de qualidade, porque vem dos Estados Unidos. Tudo que vem dos Estados Unidos é bom, assim como o identitarismo, que é algo que veio dos Estados Unidos também. Bom, para a gente encerrar, vou passar para vocês, já a gente dar o nosso boa noite aí, mais com o Kaká, para a gente dar para as conclusões finais aí. Tava no mudo aqui. Agora eu tava no mudo. Uma coisa que eu queria colocar é o seguinte. Nessa loucurada toda, uma coisa que o pessoal não percebeu é o seguinte também. Isso aí se expressou um pouco no negócio do Victor Brecheret, mas isso que os caras estão propondo com essas estátuas, tentam se meter um pouquinho a ser mais sóbrios e falar que tem que mandar para o museu, tem que pôr uma placa na frente falando que o cara é um assassino, estuprador, filho da puta e tal, mas você vê que tem vários que eles são a favor da franca destruição dessas estátuas aí, né? Fora também esse negócio dos livros aí do Camões e tal, que é, assim, se você colocar no que é, assim, de fato, eles estão promovendo uma destruição em massa de obras de arte. É um negócio meio queima da Biblioteca de Alexandria, assim, um negócio meio queima de livros nazista. Então, você vai lá, eu, por exemplo, eu olho para essas estátuas todas que os caras estão colocando aqui, né? E eu vejo, são todas estátuas que estão espalhadas pela cidade, que obviamente tem um escultor por trás. E eu fico pensando assim, cara, você vai lá, você faz uma estátua, o cara não gostou, lá, e não é nem que ele não gostou porque ele achou que a estátua é mal feita, nada. Ele não gostou porque a estátua tem uma conotação que para ele é ofensiva, não sei o quê. E aí o cara vai lá e destrói a tua estátua, tá ligado? É um negócio que parece um pouco exagerado, entendeu? Eu penso assim, é que a maior parte dos caras que fizeram essas estátuas que o pessoal tá propondo demolir aí já morreram. Mas se eu fizesse uma estátua aí, sei lá, de Pedro Álvares Cabral, e viessem uns noias lá de esquerda, querendo demolir a minha estátua que eu fiz com todo o esforço e tal, eu me inspirei, estudei, procurei atrás, ilustrações e tal, planejei, fiz a estátua como uma forma da minha expressão artística, porque no fim toda obra de arte é uma forma de expressão da pessoa. Eles falam do heroísmo, que o heroísmo é indevido. Eu vi isso em algumas listas que falaram que as estátuas retratam os bandeirantes como heróis. Mas isso aí é uma forma que o cidadão que fez a estátua vê a questão, né? E aí ele ilustra dessa maneira. Se fizesse uma estátua e os caras falassem que eu ia demolir, eu não ia ser a favor, porque, finalmente, eu fiz a estátua, uma forma de expressão minha, estão calando a minha expressão, né? Eles foram lá e estão querendo arrebentar com a estátua que eu fiz, entendeu? Não gostou? Faz outra estátua, sei lá, né? Mas você vai lá e você vai destruir a minha obra de arte.
É um negócio, assim, muito louco, entendeu? É um abuso até. Eles têm sorte para eles que a maior parte do pessoal que fez já morreu, tudo. Acho que a mais recente é essa do Borba Gato aí, que curiosamente é a mais esquisita de todas. Mas o fato é que, assim, isso aí também em grande medida uma censura aos artistas, né? Quer dizer, assim, que se o cara, se ele decidir que ele vai fazer uma estátua do Pero Vaz de Caminha, do Pedro Álvares Cabral, ele corre o risco de vir uns loucos furiosos lá e irem tacarem fogo, destruírem a estátua dele. É até uma espécie de intimidação. O cara não pode mais fazer uma estátua dos bandeirantes, tal. Que ele pode ser aí, vai saber, né? Daqui a pouco aparece um cara aí, faz uma estátua que nem fez o Brecheret aí, vai até preso, dependendo de onde que esse povo quer chegar. Porque vão falar que é racismo. Porque eles não podem acusar o pessoal que fez a estátua de racismo, porque o pessoal já está morto, mas o fato é que se eles pudessem, fariam isso, né? Porque se eles estão atribuindo toda essa carga para as estátuas, imagina para quem fez, né? Isso aí. Bom, Vicente, suas considerações finais. Oi, vou as considerações finais. Não, aconteceu tanto, foi tão engraçado, né? Porque o pessoal não vê o que acontece aqui nos bastidores, né? Mas alguém falou, acho que no chat, né, do Botero, né? Botero lá do gordofóbico, né? É isso mesmo, vamos falar que ele é gordofóbico. E aquele lá que fazia as magrinhas, como ele chama? É o Modigliani, não é? Vamos falar que ele está incentivando a anorexia. Então, quer dizer, nada presta, né? Essa história do índio foi a mais assim engraçada que eles viviam aqui pacificamente, né? Depois esse pessoal fala que a gente, quando fala do socialismo, tá falando do paraíso, né? Moçada, esses índios, eles matavam uns aos outros, eles comiam uns aos outros. Vocês acham que vocês estão falando de qual mundo? Que aqui era uma Bíblia, que era igual assim, isso é a ideia do Santo Agostinho. Santo Tomás, perdão. Santo Tomás de Aquino, assim, o paraíso ele devia ficar mais ou menos por aqui, assim, né? Nessas regiões, assim, da América. Se eu não me engano, é ele que tem um texto assim, eu posso estar enganado, mas isso é uma visão totalmente maluca, né? Quer dizer que é o paraíso, então o índio era aqui, andava nu. Isso era uma visão que a igreja veiculava para falar que aqui no Novo Mundo, ou o engodo que a pessoa está caindo, é um engodo de pelo menos uns 300 anos. Aqui o Novo Mundo era o mundo das pessoas puras. Então havia um interesse, assim, por exemplo, de um lado da Igreja Católica, de colonizar isso aqui. Essa ideia era colonizadora também. É do tipo, ó, nada de francês, de português, não. Esse pessoal já está corrompido. Nós vamos fundar aqui o novo cristianismo. Tinha essa ideia. Se eu não me engano, boa parte assim da Companhia de Jesus foi montada com essa vocação, né? Ó, atenção, quem montou a Companhia de Jesus foi um capitão, né? Ele era um militar. Antes de ser santo, né? Mas então, vamos prestar atenção no que a gente está acreditando, tá? Acreditar que os índios eles viviam aqui pacificamente, isso é a mesma coisa de você acreditar que na África era igual, não era não. Havia guerra, havia uma das coisas, né, que deu problema para a unificação dos países, tipo Angola, Moçambique, é que eles assim, eles faziam fronteiras assim, eram fronteiras construídas em cima de tribos, não é? E às vezes tribos que eram inimigas tiveram que se juntar no mesmo país. Aquele romance do Pepe Telo Mayombe conta isso, né? Então, você que é um identitário, assim, leia esse romance, você vai ter uma ideia de como é que é montado isso, não é? Como é que fica, então, uma tribo vai matar a outra, né? Aí eles falaram, não, olha, veja só a conclusão, vamos assimilar o português, porque ele que vai permitir com que a gente consiga fazer de Angola um Estado socialista. Então, por favor, vamos cair na real, não é? Eu me lembro, assim, só para falar da questão do Botero, né? A história lá do ensaio sobre a cegueira do Saramago, teve gente que se ofendeu, falou, olha o que ele está dizendo, que os cegos são alienados, não é? Isso é esquisito, quer ver outra que deu também? Ó, vou imaginar, assim, que eu fosse um identitário. Aí eu ia chegar e falar, olha, é o seguinte, a gente vai queimar a história do Édipo Rei, porque eu sou manco, né? E ele é manco, e eu vejo o que o manco fez, matou o pai, comeu a mãe. E Jacó também brigou com o santo, lá brigou com o anjo, ficou mal. Queima o Pentateuco. Que papo é esse? Fudeu com os aleijados, né? Então, que papo é esse? Aí eu vou no cinema sobre o nazismo, aparece o Goebbels lá mancando. Eu falo, queima isso daí também, tá vendo? Botou o nazista mancando. Quer dizer, por favor, né, gente?
aqui cada um de nós vai poder falar uma merda dessa, né? Por que a gente não fala isso, não é? Porque a gente tem um bom senso, né, de filtrar essas ideias e falar, não, peraí, né? Vamos fazer como o pessoal lá da guerrilha, né, de Angola, pelo menos como estava previsto ali, né, para o pessoal. Tá, o resultado, claro, não é? O imperialismo ele atrapalha tudo isso. Mas esse romance é muito bom. Ele discute isso, é um grupo de guerrilheiros, cada um vem de uma tribo, eles são todos de Angola, estão lutando contra os portugueses, e aí qual é o problema ali, né? O cara está lá de uma tribo, a tribo inimiga está do lado, mas só que o inimigo é outro, né? Então, vamos pensar nisso, tá? De sair por aí queimando as coisas e tal. Vamos tentar ter uma articulação um pouco menos delirante. É isso aí, a gente passa a palavra. Boa noite, companheiros. E eu matei a saudade do Kaká, fazia tempo que ficou a dupla eu com o Henrique, né? Então eu achei legal trocar ideia, assim. Foi matar a saudade aí depois de 1 mês e meio, assim, de rodízio. Isso aí. Bom, boa noite, Vicente. Só dar uma boa noite aqui para o Arthur Freitas, para o Tuizinho Tosi, para o Sou Eu. Inclusive, agradecer o super sticker do Sou Eu, muito obrigado. Teco está aqui com a gente. Estúdio M5, Silvia Mirro. Alan Salles, companheiro nosso aqui, está aqui com a gente. Daniel Santana também está aqui com a gente. É isso aí, muito boa noite. Soraya Borges. Muito boa noite aí, os companheiros que estão assistindo e participando do Usuela. E lembrar também, queria convidar todos os companheiros que estão em São Paulo, no estado de São Paulo, né, a participar com a gente. Né? Nós estaremos aqui atividades no Centro Cultural Benjamin Perret. Às 10 horas da manhã teremos uma plenária de organização do Bloco Vermelho. Aí você pode vir para cá participar da plenária. Depois teremos a análise política com o companheiro Rui. Você pode assistir lá ao vivo, de frente com o companheiro Rui, né, presencialmente a análise, e depois nós faremos um churrasco também do Bloco Vermelho, com roda de samba, organizada aí pela Bateria Zumbi dos Palmares, também. Tá aí o convite, você que está assistindo aqui o Zuela, que gosta de cultura, participe aqui com a gente, né, em São Paulo, dessa atividade no Centro Cultural Benjamin Perret, e mais, antes que o pessoal dos outros estados me xinguem, essa mesma atividade vai acontecer no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Florianópolis, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Brasília, né, Salvador, Recife, João Pessoa. Então, estamos aí confirmando em várias capitais do país essa mesma atividade, com almoço, plenária, análise política da semana e roda de samba, né, alguma atividade cultural também. Então, fiquem ligados, participem com a gente no sábado, preparativos aí do 7 de setembro. Bom, é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí, Kaká. Muito obrigado, Vicente. A gente se vê na terça-feira que vem em mais um Usuela. Muito boa noite para vocês. Contribua, compartilhe com a Causa Operária TV e fique agora com o resumo do dia. Até mais, pessoal.